E no Senado, a polêmica continua. Temas polêmicos estão na pauta de discussão da Comissão de Constituição e Justiça. É o caso do projeto de decreto legislativo que quer convocar um plebiscito para que os eleitores decidam sobre o aborto. A população deve responder à seguinte pergunta: o aborto deve ser legalizado no Brasil? Outro tema a ser discutido na comissão é a PEC que reduz de 18 para 16 anos a idade em que uma pessoa pode responder por crimes. A proposta foi apresentada primeiramente pelo senador Flávio Bolsonaro. O texto inclui ainda que menores de 14 poderiam responder penalmente no caso de crimes hediondos e organização criminosa. Mas o relatório do senador Márcio Bittar retirou este trecho da proposta. Meu querido Guilherme Mendes, primeira pergunta: você acha que deve ser feito um plebiscito? Você sabe que plebiscito, muitos constitucionalistas dizem que no plebiscito até cláusula pétrea cai. Então, você acha que num plebiscito deveria ser discutida a revogação do aborto? Ou você acha que cabe ao Supremo Tribunal Federal, pela convicção de cada um dos 11 ministros, achar que o aborto tem que ser revogado ou não? E você acha que tem que ter um plebiscito para reduzir a maioridade para 16 anos? Ou isso também não se deve colocar essa opinião para a população? Lembra bem, eu não estou perguntando nem se você é a favor ou contra. Estou perguntando se você é a favor de que seja consultada a população democraticamente. Capês, infelizmente nós temos dois mecanismos de democracia direta, que são o plebiscito e o referendo, previstos constitucionalmente, que são muito pouco usados, não é, na nossa sociedade pós-88. Eu advogo que a sociedade ela é maior, vacinada, e tem direito de se expressar de forma direta, não só pelos seus representantes, como hoje ocorre. O que eu vejo de positivo nesse tipo de mecanismo, sobretudo, é o debate. Porque você vai ter, óbvio, aqueles que vão advogar uma corrente, outros vão advogar outra, e querendo ou não, o assunto é tratado com mais detalhes, com mais profundidade, com mais seriedade, até porque as pessoas vão ser levadas a tomar conhecimento de determinados argumentos, determinadas realidades, para então opinar. Creio que nesse caso específico, a redução da maioridade penal é um tema que vira e mexe toda vez que um menor se envolve num crime, sobretudo um crime violento. Isso é um tema que sempre volta recorrentemente na mídia e também nas rodas de conversa, não só das vítimas, mas da sociedade de uma maneira geral. Da mesma forma, essa questão do aborto. Acho até que seriam dois temas que talvez o aborto fosse proibido, na contramão do que vem acontecendo no mundo todo, e talvez a maioridade penal seja reduzida. O Brasil hoje tem mostrado um perfil mais conservador, não é? Mais rígido em relação a pautas morais, desconsiderando questões científicas, desconsiderando agendas como a saúde pública, quando a gente vai tratar, por exemplo, da temática do aborto. Eu sou daqueles que defende, sim, a utilização de plebiscitos e referendos de uma certa forma bastante comum. Infelizmente, óbvio, tem a questão de custo, não é? Não é fácil você fazer um plebiscito e um referendo, isso envolve toda a máquina da justiça eleitoral, isso traz um gasto, mas acho que são, de fato, mecanismos que reforçam a democracia na medida em que o cidadão, o eleitor, vai se manifestar de forma direta. Não acho que haja nada de nocivo em relação a isso. E quem sabe, com o avanço das ferramentas tecnológicas, a gente possa ter mais consultas populares, óbvio, com respaldo legal, para balizar não só a atividade dos legisladores, mas também as diretrizes, né, daquilo que a mudança social impõe, tanto àqueles que legislam, quanto, sobretudo, àqueles que julgam, que é o caso, como você bem colocou aí, do Supremo Tribunal Federal. Será que o Judiciário tem que sentir qual é a opinião da população para tomar suas decisões? Tentar se aproximar um pouco mais
dessa sensação e não estar simplesmente preso nos textos legais, a gente que advoga isso, que a justiça está em entregar à população aquilo que ela acha que é correto. E nessa linha, talvez mexer com alguns temas que não tem uma previsão legal expressa, baseado em princípios, seja uma das funções que o Supremo vai ter que começar a exercer. Henrique Kriegner, desde o Código Projeto Alcântara Machado, que é o Código Penal de 1940, está lá o crime de aborto. Passamos vários anos e nunca se entendeu que essa criminalização do aborto viola a Constituição Federal, até porque a Constituição manda proteger a vida. Então, declarar inconstitucional o Supremo não seria sobrepor a opinião pessoal, a preferência pessoal, a convicção não jurídica de um ministro sobre uma realidade? Nesse ponto, não seria mais democrático ouvir a população? O que vocês acham? Veja, a população não está decidindo se vai criar um novo crime. Ela vai decidir se está na hora de descriminalizar um crime que já vem aí há muitos e muitos anos, quase 100 anos. Está na hora ou não? Não seria democrático fazer isso? E com relação à menoridade, cair para 16 anos, também não tem que a população decidir, não é a Constituição Federal que determinou que fosse 18 anos, está na Constituição. Então eu quero ouvir a sua opinião. Ou não, isso não é um tema para a população decidir nem para votar? Com certeza é mais democrático ouvir a voz da população e deve ser, sim, o desejo da população deve ser respeitado nessa questão, Capês. Mas tem um ponto aí que é para isso que nós pagamos deputados, é para isso que eles estão ali. Quando a gente recorre aos plebiscitos de uma maneira recorrente, a gente coloca em xeque até a legitimidade do porquê que eles estão ali, já que eles são a voz do povo, né, para dentro do governo. Os deputados federais que deveriam estar ali representando a voz da sociedade. Se existe uma quebra nessa representação, aí é um problema ainda mais grave e mais sério. Com a questão específica do aborto, a gente vê que, na verdade, mais uma vez, existe uma interferência política, porque não só existem dados aí de pesquisas falando que boa parte, a maioria da população vai defender a manutenção da lei como está, como você tem também esse mesmo posicionamento dentro do Congresso. Agora, esse posicionamento diverge do posicionamento pessoal e individual de ministros da Suprema Corte, que mesmo antes de se aposentarem, fizeram esse como o seu último, seu último ato, aí, como foi o caso da ex-ministra Rosa Weber. Então, a gente traz aí uma questão que é um conflito de um posicionamento pessoal de ministros, e ainda que haja um consenso entre eles, que eu não sei se há, mas é um posicionamento muito claro de muitos deles ali, que militam por essa causa da descriminalização do aborto, versus aquilo que a sociedade quer e que o Congresso, representando a sociedade, se posiciona. Então, me parece que é o uso de um artifício democrático, que são os plebiscitos, para um fim que não é democrático, ou seja, é a vontade de 11 contra a vontade de 215 milhões. Então, a gente precisa ter esse entendimento também do que está acontecendo aqui, passar por cima de todos os argumentos que são científicos, que são também jurídicos e que não são só morais, éticos ou até minimamente religiosos. Não é esse o ponto quando a gente fala da questão do aborto. Exatamente. Eu estou aqui ao lado de uma grande, eminente procuradora de justiça que me acolheu no Tribunal do Júri. Fiquei no Ministério Público quase 40 anos, integro a justiça, meu irmão é magistrado. Então, a gente é da área. Então, nossa legitimidade é técnica, não é política. Opções, preferências têm que ser manifestadas pelos parlamentares, captando a vontade pela delegação popular. Juiz, promotor, analisam a lei e aplicam e defendem a Constituição.